Pai, abençoe. Pai, que esta palavra venha fazer guarida nos corações, que venha fortalecer, venha ajudar, venha trazer libertação a vidas. Meu Deus, renova as forças, vem dar graça. No meio da dificuldade que nós estamos enfrentando, Pai eterno, estende as tuas mãos, vem trazer conforto e consolo, vem trazer graça às pessoas. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Eu convido a irmã Janilza para vir louvar a Deus com 2 hinos na nossa harpa cristã. Salve a todos com a paz do Senhor. Estamos felizes por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido para mais uma vez estarmos aqui louvando o Senhor. Gostaria de convidar você que está nos ouvindo nesta noite a abrir sua harpa no hino de número 500, ou seja, 151 cristã, para nós adorar ao Senhor nesta noite. 151. Fala, querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim, meu coração aberto está pra tua voz ouvir, enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, para teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia, a pedir o santo dom, quererão consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor o amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia,
pode adorar o Senhor conosco. Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oblação de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem tu zelar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem tu zelar. Espírito divino do Pai, a promissão, sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem tu selar. Amém. Graças a Deus. Meus prezados irmãos, eu quero convidar aos irmãos para ler a palavra de Deus, que se encontra em 1 Coríntios, no capítulo de número 9. O versículo é o número 16 ao versículo de número 23, que nos diz assim: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que, evangelizando, proponha de graça o Evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no Evangelho. Porque, sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estiver debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei, para com Deus,
mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para que por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Meus prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, como estamos iniciando aqui uma palestra, falando como ser um ganhador de almas, como nós podemos fazer para trazer vidas aos pés de Cristo. O mundo que nós estamos vivendo hoje, no século 21, há muitos entretenimentos que visa tirar o homem da presença de Deus. Há muitas formas que o homem tem para poder se distrair e da mesma forma se distanciar da palavra de Cristo. E quanto mais a gente vai chegando para o fim, mais nós temos essa dificuldade em que as pessoas ouçam a palavra de Deus. Eu quero desde já dizer a você que vamos estudar aqui sobre esse meio importante e como devemos fazer para ser um exemplo de um homem, de uma personagem compromissado com a palavra de Deus, que tenha essa visão clara e abrangedora para anunciar as verdades de Cristo, sobre todos os fundamentos do Evangelho, o que é preciso se fazer para alcançar a salvação, mesmo na época da crise. Vivemos hoje dia de crise, tanto na questão financeira, como nessa crise, dessa pandemia, o qual nós estamos enfrentando. Mas eu tenho certeza que, se todos nós começarmos a olhar a palavra de Deus da forma que ela é, nós encontraremos forças para poder vencer todas as dificuldades. Então nós podemos observar aqui, dentro deste assunto importante, que a igreja do Senhor, ela tem uma responsabilidade muito grande em ganhar almas. E essa responsabilidade, quando falamos igreja, falamos num todo, que os obreiros também são igreja, né? Não teria sentido se não fosse assim. Então, mas o que eu quero lembrar a todos, que às vezes as pessoas visam simplesmente aqueles que estão de gravata e estão de paletó. Quero mostrar para você que a igreja, no seu início, todo crente era um pregador do Evangelho. Ele anunciava a palavra de Deus com muita veemência, com muita ousadia, com muita graça, porque eles buscavam a presença de Deus, eles buscavam a palavra do Senhor. Então nós podemos observar aqui, nós podemos ver aqui que o apóstolo Paulo nos dá exemplo esplêndido, nos deixa exemplos gloriosos de como ganhar almas para o reino de Deus e entendermos ao mesmo tempo que o Evangelho de Cristo, ele não tem fronteiras, não há nada que pode barrar a pregação desta palavra. Hoje, com muita facilidade que nós temos através da internet, quem dera na época dos apóstolos, na época da igreja primitiva, ter esta oportunidade como nós temos hoje, de através de lives, através do Facebook, a gente anunciar a palavra de Deus, que com tudo o que está acontecendo com essa pandemia,
as pessoas não podem se congregarem, não podem se ajuntarem, por causa, para não haver essa situação de aglomeração. Porém, as pessoas hoje têm o privilégio, a oportunidade, mesmo nas suas casas, estar hoje participando deste culto. Inclusive, eu gostaria de falar sobre um assunto importantíssimo, sobre conhecendo os mensageiros de Cristo. O apóstolo Paulo foi um desses mensageiros, e eu gosto muito de olhar para Paulo, porque ele tinha um desejo muito grande de anunciar esta palavra. O apóstolo Paulo nada segurava esse homem, não tinha fronteira que segurava Paulo de anunciar o Evangelho. Quem era Paulo? Paulo era o apóstolo dos gentios, era o apóstolo que veio anunciar àqueles não judeus, a todas as outras raças, a todos os outros grupos de pessoas, etnias, línguas, etnias. Ele veio para anunciar o Evangelho para essas pessoas, enquanto os demais apóstolos ficaram ali localizados na região de Jerusalém, Judéia, o povo israelita. Agora o apóstolo Paulo teve uma chamada específica de anunciar o Evangelho para nós, e foi um homem que se empenhou até os últimos dias da sua vida e morreu pelo Evangelho, anunciando a palavra do Senhor. Paulo tinha tanta certeza, convicção de anunciar esta palavra, que uma certa feita, um profeta tira a sua cinta e o amarra com ela e diz: assim se fará ao dono dessa cinta lá em Jerusalém. Os irmãos, os obreiros da época que o cercavam, preocuparam e diziam: não vá, não vá. E o apóstolo Paulo fala assim: vocês estão me contristando, eu não estou disposto não só a sofrer, como também a morrer pelo Evangelho. Conhece? Então esse é o Paulo do qual nós estamos falando. É preciso que a gente entenda o verdadeiro significado de mensageiro de Cristo. Precisamos entender isso. Se a gente entender isso, as demais coisas ficam em segundo plano. O Evangelho é prioridade. Por quê? As pessoas estão morrendo sem Cristo. As pessoas estão morrendo sem Deus. E eu e você somos responsáveis por anunciar esta palavra. E nós podemos ver aqui no início desta mensagem que o apóstolo Paulo, tanto ele tinha desejo de anunciar, quanto ele disse: é minha obrigação, e ai de mim, se não anunciar o Evangelho de Cristo. Devemos entender isso, que além dele ser uma alegria poder anunciar Cristo, o Salvador da humanidade, aquele que pode resolver de vez o problema do homem, também é nossa obrigação. E quando a gente faz este trabalho com alegria, quando nós fazemos esse trabalho de boa mente, com satisfação, a Bíblia Sagrada nos revela que nós teremos prêmios, porque Deus é aquele, o mais interessado em salvar vidas, e nós somos chamados por Ele para anunciar este Evangelho. Inclusive, na última vez em que Ele convoca os seus discípulos e Ele conversa com eles, Ele diz para eles assim: vocês vão ide a todo mundo, anunciai, pregai o meu Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Jesus disse estas palavras pela última vez em que ele conversa fisicamente com seus discípulos. E agora o apóstolo Paulo,
que nem chegou, talvez nem chegou a conhecer a Jesus pessoalmente, talvez só de ouvir falar. Este homem, um dia, ele teve uma visão, ele conheceu Jesus lá no caminho de Damasco. E esse homem, com toda a garra, com todo o gozo da sua alma, se tornou um dos maiores pregadores da palavra de Deus, um dos maiores missionários do mundo. Esse homem não tinha fronteira, não tinha nada que assegurar esse homem, mas ele estava compromissado em pregar a palavra de Cristo, a palavra de Deus. Olha só, Paulo foi um homem, o apóstolo gentil, e ele foi criado dentro das exigências da lei e das tradições paternas, né? Foi criado dentro de todas as exigências da lei aí, e os ensinamentos dos seus pais. Esse homem era desse jeito. Só que o interessante é que isso não foi o suficiente. Jesus chamou esse homem para algo muito maior. Que tradições, simplesmente tradições, não é o suficiente. É preciso ter Jesus no coração. E isso Paulo até aquele tempo ainda não tinha. Ele não conhecia Jesus. Tradições não é nada se não ter primeiro Jesus na vida. A lei em que ele acreditava servir, ela não incluía Jesus no seu coração. Então essa lei para ele não serviria. Porque primeiro Cristo, que é a nossa lei. Hoje nós servimos a lei, mas a lei de Cristo está registrado lá em Romanos, no capítulo de número 8, nos primeiros versículos que se segue, que o homem precisa de estar registrado, está sustentado pela lei de Deus, que está em Cristo Jesus, que pode mudar totalmente a nossa história, a nossa vida. Meus prezados irmãos, observa mais uma coisa de muita importância aqui nesse momento. Ele era praticamente um judeu preocupado, tá? Ele era um homem preocupado, ele era um homem observador nesta lei. Desde o seu nascimento, também ele tinha duas cidadanias. Também ele era um cidadão romano, porque nasceu em Roma, então ele tinha duas cidadanias. Esse homem também, todo mundo sabe que ele tinha dois nomes. Paulo, como judeu, o seu nome era Saulo, mas como romano, o seu nome era Paulo, certo? Nós conhecendo o apóstolo Paulo desta forma. Por isso as pessoas às vezes confundem, porque Paulo era Saulo, e alguns até dizem que ele mudou o seu nome. Não é nada disso. Ele tinha duas cidadanias e por isso havia dois nomes. As interpretações: Saulo, só que lá o nome dele era Paulo, certo? Outra coisa interessante que nós podemos ver aqui como todos os meninos da sua época, Paulo teve uma boa formação, aprendeu a ler, a escrever, e ele cresceu, né? Ele, além da sua formação básica que ele teve ali em Tarso, Paulo recebeu uma formação ainda superior. Ele era um homem dotado de muitos conhecimentos, né? Entre os da sua época, ele sobressaía a muitos e muitos, porque ele se tornou um fariseu, tá? Então ele tinha uma formação superior em Jerusalém. Estudou após os pés de Gamaliel, muito conhecido, que era um homem paciente. Este homem, um homem renomado, que era Gamaliel, e não era só conhecedor, né, a fundo da religião do país, mas também possuía boas noções tanto de filosofias, né, e religiões gregas do seu tempo. Ele era um homem preparado, totalmente preparado era Paulo. E também interessante é que ele escrevia e falava grego. Por quê? Enquanto judeu, tinha mentalidade
e a maneira de pensar, mentalidade completamente diferente dos gregos, mas se esforçava para assimilar a maneira de pensar deste povo. Tá? Ele era um homem preparado, era um homem que poderia as pessoas torcerem, não, ele tinha preparo, conhecimento grego, tinha as suas filosofias, que ele conhecia todas as filosofias da época, as religiões da época, porém ele tinha uma firmeza dentro daquilo no qual ele foi criado, na formação que os seus pais lhe deu e que o seu país concedeu a ele através dos pés de Gamaliel. Outra coisa, mas na frente nós vemos que ele se tornou, a sua profissão como um fabricante de tendas, tá? Que tinha recebido do pai. Sua vida se divide nas seguintes fases: o nascimento, até os 28 anos de idade, Paulo foi judeu, observante ou observador da lei, até os 28 anos. Isso é muito interessante. Dos 28 aos 41 de idade, ele foi convertido em um cristão fervoroso, um homem que nada podia prendê-lo ou segurá-lo por falar de Cristo. Mesmo nas prisões, nós encontramos o apóstolo Paulo escrevendo várias cartas, certo? Ele não ficou preso, porque o evangelho ele conseguiu anunciar ele mandava alguém, escrevia através de alguns amanuenses que ele tinha, escrevia, ditava alguém, escrevia e enviava cartas para a igreja, o qual inclusive Coríntios é uma dessas cartas que foi enviada pelas suas mãos, porque ele estava impossibilitado de ir por causa do evangelho. Por amor do evangelho, ele estava aprisionado. Outra coisa, Paulo tinha algo muito importante que pode nos ensinar. Ele nunca trabalhou sozinho, ele sempre trabalhou em grupos. Ele tinha pessoa que ajudava ele enfrentou perigo, ameaças constantes e trabalhou com as suas próprias mãos para se sustentar. Paulo foi um homem batalhador, foi um homem guerreiro, foi um homem que lutou de todo jeito para propagar o evangelho de Cristo. Ele foi um missionário urbano que escolheu estrategicamente os grandes centros para facilitar o anúncio do evangelho a partir das comunidades judaicas. Ele aproveitou tudo isso. De personagem forte, intrépida, às vezes ele parecia intolerante, mas também soube ser sensível e cheio de ternura. Paulo era um ser humano, como qualquer um. As pessoas têm suas dificuldades, ele também tinha lá os seus problemas. O desejo dele é tão grande de fazer a coisa certa, que às vezes parecia que Paulo estava intolerante. Não, Paulo era um homem que estava preocupado em incutir nas pessoas a salvação que Cristo oferece, porque a salvação ela é importante. O homem pode chegar à salvação, porém é preciso que quando o evangelho de Cristo é esclarecido a nossa mente, haja também da nossa parte esforço, haja da nossa parte também dedicação em permanecer no evangelho, permanecer em Cristo, firmado no evangelho. Nós encontramos ali no capítulo 15 de João, o evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, quando o próprio Jesus fala assim: eu sou a videira verdadeira, meu pai é um lavrador, é um agricultor. Toda vara em mim que não dá fruto, ele atira e limpa aquela que dá fruto. Para quê? Para que dê mais fruto ainda. O evangelho é o seguinte: o homem, após chegar nele a palavra doce do evangelho, e ele aceita Cristo como Salvador, a partir deste momento, este homem se esforçará,
ele vai manter a sua vida na presença de Deus. Ele vai rejeitar o mundo, vai rejeitar os pecados e viver uma vida de santidade a partir desse momento. Então é muito importante que nós entendamos essas questões, que ter Cristo na vida é abandono de uma vida velha pecaminosa. É preciso de estar ligado na videira que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Outra coisa interessante que nós podemos observar, através do apóstolo Paulo, que ele foi um homem guerreiro de todas as formas. E agora vamos mostrar para você a questão da obrigação que nós temos de ganhar almas. Como ele disse, no capítulo 9, no versículo 16. Ele disse aqui uma mensagem muito linda, porque se anuncio o Evangelho, não tenho que me gloriar. Não. Nós devemos estar felizes e anunciar. Por quê? Porque através de alguém anunciar, eu aceitei Cristo como Salvador. Eu só estou devolvendo aquilo que me passaram. É uma responsabilidade que alguém teve misericórdia, me anunciou a palavra. Graças a Deus que eu entendi e aceitei. Fui convencido pelo Espírito Santo de Deus que eu sou um homem pecador. E Deus agora, através de um mensageiro, mostrou-me o Salvador, seu Filho, Jesus Cristo. E hoje eu estou tão feliz por ser um crente na pessoa de Jesus, por ser um salvo em Cristo Jesus. E essa felicidade que eu tenho em ser salvo, ela deve também fazer com que eu tenha desejo que as demais pessoas sejam salvas através do Evangelho pregado por mim e pelos demais. Que seja não só uma honra, mas também o nosso dever, a nossa obrigação em anunciar o Cristo Jesus, o nosso Salvador. Outra coisa, irmãos, que nós devemos entender: a obrigação, ela é resultante do propósito divino para com a igreja. A igreja precisa, ela tem este dever de anunciar essa palavra. Outra coisa, a obrigação é derivada da necessidade espiritual do mundo perdido. O mundo está perdido e precisa de ser achado. A igreja é o canal para conduzir elas a Cristo, através da mensagem poderosa, salvadora de Cristo. O apóstolo Paulo, com todos os seus diplomas, com todo o seu conhecimento que ele teve na sua formação, e alguém poderia olhar para Paulo e se preocupar, mas Paulo, tão graduado, e hoje falando desse Cristo aí, desse Jesus, será que Paulo, como é que pode ser isso? Isso chega aos ouvidos de Paulo, e Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todo aquele que crê, o Evangelho pode salvar. João, ele disse muito claro para a gente, no capítulo 3, no versículo 16, que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é muito interessante a gente entender essas coisas. Então nós temos a obrigação de ganhar alma, a obrigação consequência de uma chamada de Deus. Consequentemente, cada pessoa que foi chamada para ser crente, ele tem a mesma responsabilidade de anunciar essa palavra, tá? Ele tem a mesma necessidade. Então, a obrigação fazia Paulo ser frutífero e o que? Incansável. Paulo estava sempre falando, sempre anunciando o Evangelho de Cristo. Ele estava sempre falando deste Jesus que pode mudar vidas. Inclusive mudou a dele, que ele era um homem tão
intimidador. Paulo era intimidador. Nós podemos observar que quando o Senhor Jesus fala com Ananias em sonhos e diz assim: você vai na casa tal, na rua tal, chega lá e ore por Saulo de Tarso. Esse nome assustava os cristãos da época. E quando Ananias ouviu assim: Senhor, o senhor não sabe que esse homem aí, o que ele tem feito? Ananias até espantou com aquele sonho. Você não sabe o que esse homem tem feito aí? Esse homem é um terror. Porém, Deus fala assim para Ananias: não, você vai lá e olha por ele, que eu tenho ele como um grande vaso, e ele vai levar a minha palavra aos quatro cantos. Então foi isso. Paulo era um homem intimidador, assustava todo mundo. Inclusive, quando ele chega em Jerusalém, as pessoas custam acreditar em Paulo como um cristão. Eles demoram. Tiveram que colocar agora Timóteo e outros. Eu estava me lembrando aqui, quando ele saía com aquele Barnabé. Barnabé foi o primeiro homem a ajudar Paulo, para que as pessoas acreditassem também que Paulo realmente era um cristão. Então Barnabé, ele era um homem renomado ali da igreja, e foi escolhido Barnabé e Saulo para pregar o Evangelho. E os dois saíram como missionários, e depois Paulo começou e arrumou sua própria equipe, que era Timóteo, Tito, Lucas e outros, para poder sair com ele, e várias irmãs para ajudar na propagação do Evangelho de Cristo. Agora observa comigo, é necessário que ganhamos almas para o reino de Deus. É necessário que levamos o Evangelho de Cristo às pessoas. Por quê? Há um perigo de não anunciar o Evangelho. É perigo porque representa a falta de obediência. Olha, quando nós não anunciamos o Evangelho, somos desobedientes. É importante a gente analisar dessa visão aí, desse ângulo. Quando a gente não anuncia o Evangelho, representa a nossa desobediência, porque é nossa obrigação, é nosso dever. E a palavra do Senhor nos fala em Salmos, dizendo assim: aquele que vai chorando, gemendo, com lágrimas, semeando a semente, voltará. Isso não é. Isso às vezes demora. Voltará alegre, saltitante, com seus molhos nas mãos. Eu acredito que Paulo tem, quando chegar o momento, molhos de todo tamanho, né? É muita gente que foi ganhado para Cristo através da mensagem do apóstolo Paulo. E interessante a mensagem de Paulo ainda está ganhando muitas vidas. Ainda hoje, a mensagem de Paulo, nós encontramos 13 cartas, né? Falada, pregada, anunciada, que foi através do apóstolo Paulo, as 13 cartas. Então, representa a desobediência. Perigo porque representa falta de sabedoria. Quando a gente não anuncia o Evangelho, inclusive tem muita gente que diz: eu não tenho sabedoria. Olha, não é bem assim. A sabedoria não vem de letras. Conhecimento, muitas vezes, pode adquirir através de leituras, mas sabedoria não vem das muitas letras, mas sim de conhecer a Cristo Salvador. Porque eu conheço pessoas de muito tempo que nunca foi numa sala de aula, mas tinha ousadia de falar de Jesus, de pregar o Evangelho. Então, a sabedoria vem de aceitar Cristo como Salvador. Já é a sabedoria. Porque quando você corre para os pés de Cristo, você é sábio.
Você é uma pessoa que está escapando da corrupção e da perdição do mundo. Porque Cristo virá, Ele vai prestar conta com a humanidade. Todos vão prestar conta. Diz a Bíblia Sagrada que todos os olhos o verão e todos os joelhos vão dobrar e confessar que Cristo é o Salvador. Essas pessoas que vão dobrar o joelho e confessar, mesmo assim, serão pessoas que não abraçaram com o Evangelho, porque a igreja do Senhor não está incluída dentro deste plano. São pessoas que vão ter que confessar e receber o seu julgamento. O interessante que nós podemos observar também que é perigo, porque demonstra falta de responsabilidade. Nós que somos igreja de Cristo devemos nos preocupar com isso. Muitas vezes achamos que a responsabilidade está nas costas de A ou de B e nos esquivamos. Esquivamos, ficamos de lado. Não é a minha responsabilidade. Então você não entendeu o chamado de Cristo. O chamado de Cristo é: vinde e ide. Vinde a mim, todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Você vem, aceita Jesus, recebe dele o seu fardo, que é leve e suave, e agora você não tem experiência, você não sabe o que é isso. Se você sabe o que é isso, você está preparadíssimo para dizer: Jesus salva porque Ele me salvou, Jesus liberta porque Ele me libertou, Jesus transforma porque Ele mudou o meu viver. Então você tem sim este privilégio muito grande de ser um pregador do Evangelho de Cristo. E pregar o Evangelho de Cristo não é só nos púlpitos de igreja, não. Você pode pregar o Evangelho para o seu parente, para o seu amigo, para o seu vizinho, nas praças, em qualquer lugar que você estiver, você pode levar um Evangelho pessoal. A abnegação de ganhar almas é muito importante para que possamos, em verdade, ganhar almas. Teremos de descer ao plano em que as almas estão. Quantas pessoas estão numa situação decadente? Estão nas drogas, estão na prostituição, e é preciso que alguém vá lá pregar o Evangelho. Estamos muito acostumados em querer pregar o Evangelho somente nos púlpitos de igreja, em local onde a igreja está reunida. Olha, não é isso que Jesus está dizendo para nós, não. Às vezes teremos a oportunidade de pregar para multidões, mas temos também a responsabilidade de pregar para as pessoas que estão nas esquinas, que estão na situação bem caótica. Nós temos a mesma responsabilidade, pois todo tem uma alma. Porque a Bíblia fala também muito claro para nós que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Uma alma tem um valor inestimável. Então é preciso que nós entendamos as verdades da palavra de Deus e anunciamos o Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas como as pessoas crerão se não há quem as evangeliza? Se não há quem vai lá levar a palavra? Quantas vezes eu e você tivemos oportunidade? Alguém está justamente do nosso lado, na nossa frente, apresentando a sua situação, que parece não ter sentido, que parece que não tem jeito, e às vezes nós perdemos a oportunidade de dizer: Jesus tem jeito para você, Jesus dá jeito para você, Ele vai mudar a sua história, mudar a sua vida. Nós temos essa oportunidade, nós temos chances e mais chances de anunciar o Evangelho de Cristo. Nós temos que aprender essa lição, olhando para os lírios do campo, que não mancham suas vestes, embora convivam no lodo. Devemos entender isso aí, compreender e firmar nossa vida no Evangelho. Muitas vezes estamos muito engomadinhos, muito quietos no nosso canto, e não queremos misturar as massas, as pessoas que estão realmente necessitadas de Jesus. Jesus nunca fez dessa
Muitas vezes ele foi criticado por se assentar junto com os publicanos e os pecadores, mas Jesus dizia para eles: não são os sãos que precisam de médicos, mas sim os doentes. Tá? É muito fácil a gente querer ser pregador de púlpito, mas é preciso que nós nos levantemos. Oportunidades muito grandes às vezes nos vêm às nossas mãos e nós simplesmente deixamos que ela escapa entre os nossos dedos. Olha, vou dizer uma coisa para você: quantas das vezes nós rimos de um humorista e até a gente compartilha aquelas mensagens e às vezes não temos a ousadia de anunciar um versículo da palavra de Deus dizendo: Jesus ama você, Jesus quer mudar a sua vida, a sua história. Glória a Deus. Os lírios do campo, eles jamais mancham as suas vestes, embora o lugar de nascimento dele é no lodo. É no lodo. Nós precisamos de aprender isso. Quantas pessoas, você chega numa represa bem grande, você pode observar aquelas calças, né? Elas são branquinhas. Você jamais vai ver calças sujas. Elas estão no meio do lodo, né? Procurando alguma coisa ali no meio do lodo. Paulo nos ensina que quando desejamos ganhar as almas, devemos desfazer de preconceitos, certo? Isso que devemos entender, porque alguém desfez dos preconceitos para nos anunciar esta palavra, para nos anunciar este evangelho. O samaritano, olha só esse assunto aqui: o samaritano socorreu o pobre homem caído e saqueado, porque este descia de Jerusalém para Jericó. Mas havia ali anteriormente dois seres que se achavam melhor do que os outros e viram aquela cena e não tiveram misericórdia. Jesus nos mostra que o samaritano, o homem não reconhecido pelos da sua nação, foi aquele próximo daquele homem que estava caído à beira do caminho, quase morto. E ele chegou, cuidou das suas feridas, socorreu ele, deu-lhe remédio necessário, jogou nos seus ombros ou sobre a sua cavalgadura e leva esta pessoa até o hospital. Paga as suas consultas, os seus remédios e fala: cuide bem dele, que quando eu voltar lhe trarei, pagarei o que é necessário. A igreja não esconde-se indiferente aos clamores das gentes que padecem sem Deus. Devemos entender isso. O que é igreja? Se somos igreja, não nos escondemos. Estamos atentos ao clamor de pessoas que às vezes estão na beira do caminho, que já estão caindo à beira do caminho, que precisam de um socorro da nossa ajuda. Paulo se fazia servo para ganhar os servos, sem lei para ganhar os sem lei, e fraco para ganhar os fracos. E ele não era nada disso, né? Ele era um homem de lei, porque ele tinha em si a lei de Cristo. Ele era um homem pronto, preparado para qualquer situação. O apóstolo Paulo. Que Deus venha abençoar a nossa vida e que nós possamos entender as razões que nós temos para ser ganhadores de alma, certo? Nós temos razão para ganhar alma. Só no versículo de número 23, o último versículo, fala assim: qual é a razão que nós temos de ganhar almas? O Evangelho. O que é o Evangelho? Boas novas, né? Cristo nos impôs essa responsabilidade. De graça recebemos,
e a nossa responsabilidade de anunciar a mesma palavra. O Evangelho é o poder de Deus, como já disse para os irmãos, Romanos 1,16. Quem alcança o poder do Evangelho não pode aquietar-se. Não. Se alcançamos o poder do Evangelho em nós teremos mais do que vontade, mais do que boa o suficiente para levar essa palavra, anunciar esse Evangelho. Esse Evangelho ele mudou a nossa vida e vai mudar a vida de outros, mas precisa que a gente nos colocamos na presença de Deus e falamos: estou aqui, Senhor, eu quero fazer a sua obra. Procura de imediato a sair em campo para ver o Evangelho operar milagres em outras vidas, né? Isso é o poder de Deus. Uma pessoa que está em Cristo, foi salvo pelo Evangelho, boas novas. Quem alcança o poder do Evangelho não pode aquietar-se, mas ele procura de imediato sair em campo para ver ou para anunciar o Evangelho, operar milagres, porque quem prega o Evangelho, quem está com essa responsabilidade, com esse desejo de anunciar o Evangelho, os milagres o acompanham. O crente não deve sair correndo atrás de milagre de forma alguma. A nossa responsabilidade é pregar, e Jesus operará milagres quando nós, compromissados com a palavra de Deus, o fazemos de boa mente. Agrada profundamente a Paulo dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus. Essa graça havia se manifestado desde os céus para salvar os homens. Está lá em Tito 2:11. Porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Quem é a graça de Deus? Jesus, o nosso Salvador. Este mesmo Jesus, criticado por muita gente, ele virá para buscar a sua igreja e julgar o mundo o qual nós habitamos. O mundo que o despreza receberá o seu julgamento. Então o Evangelho, o que é o Evangelho? O Evangelho ele é cristocêntrico, tá? Cristo é a razão, é o fundamento deste Evangelho, que por isso só é o suficiente quando você está pregando o Evangelho. Anuncia esta palavra. O apóstolo Paulo diz para nós, no 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 1, dizendo: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Jesus ele não mediu nenhuma dificuldade em pregar o Evangelho. Que Deus em Cristo nos abençoe. Nós estaremos sempre fazendo mais algumas lives, transmitindo para você este Evangelho poderoso para mudar vidas. Que Deus abençoe. Eu quero orar com você nesse instante. Quem sabe nesse momento você está precisando, carente, necessitando da oração e de mudar a sua vida. Eu digo para você: aceite Jesus como seu Salvador, e Ele quer mudar totalmente a sua história e a sua vida. Ore comigo neste momento. Senhor nosso Deus e Pai, diante da Tua presença estamos gratos, louvamos o Senhor pela Sua bondade. Abençoe, ó Deus, o nosso amigo, o nosso ouvinte, que está ouvindo agora a Sua palavra. Faz mudança e transformação nessas vidas. É o que nós te pedimos e agradecemos, no nome de Jesus. Amém.